Professor, como o senhor definiria o capital produtivo? Olá, minha querida Lara. Será um prazer responder suas perguntas e eu espero que essas respostas possam ajudar os nossos colegas aí do primeiro, do segundo, do terceiro ano ou da terceira série do ensino médio a responderem os exercícios, atividades relativas à geografia econômica. Então, capital produtivo, minha querida, seria aquele que, de uma certa maneira, de uma certa forma, realmente produz. Capital produtivo é aquele capital que ele vai gerar fábricas, empregos, impostos, renda. Ele vai construir um produto fisicamente falando. Ele vai construir algo que pode se transformar em uma mercadoria e que será disponibilizado no mercado, isto é, que seria disponibilizado no mercado. Ele pode estar sujeito à compra e à venda. Então, o capital produtivo ele é saudável, ele é positivo, ele é bom, é o capital que nós precisamos, é o que vai gerar realmente a renda da população, o trabalho, emprego, tijolo, telha, casa, esse capital produtivo. E o especulativo? Qual seria a definição dele? Bem, o capital especulativo é aquele que não gera ganhos reais para a economia. A gente pode afirmar que o capital especulativo ele é uma espécie de vilão, né, dentro do plano econômico. Muitas vezes o capital especulativo ele é baseado na compra e venda de ações e apostas, né? Ele é um capital fluido, é um capital que circula pelo mundo, procurando oportunidades fáceis de lucro, de juros. Às vezes são fundos de pensões dos Estados Unidos e de outros países, onde as pessoas responsáveis por administrar esse dinheiro, elas estão procurando ali aqueles países que não têm uma estabilidade muito boa para tentarem lucro imediato, né? Então, o capital especulativo, ele é um dinheiro que acaba circulando, é um investimento, melhor dizendo, que acaba circulando pelo mundo, mas que não gera de forma imediata, nem a médio, nem a curto e às vezes nem a longo prazo, empregos de fato, renda de fato, né? Ele só vive de especulação, tá certo? Então, por isso que se diz que ele é uma espécie de vilão. Seguindo essa linha de raciocínio, qual seria a definição de capital? Com relação à pergunta que você acabou de fazer de capital, o que seria capital, né? A gente costuma dizer que não tem uma definição única para isso, mas eu poderia afirmar aqui que capital seria qualquer recurso que consegue gerar rendimento ao longo do tempo, né? Então, como assim um recurso? Por exemplo, uma casa pode ser um capital, ela pode gerar um rendimento ao longo do tempo através do aluguel dela, ou ela pode gerar um rendimento ao longo do tempo a partir da venda da casa, né? Então, o capital poderia ser um patrimônio, uma casa, um carro. Normalmente, o capital ele é traduzido como dinheiro, né? Papel moeda. Mas temos que lembrar que o conceito é muito mais amplo do que isso, tá bom? E títulos? O que seriam? Títulos. Eu posso dizer que títulos são papéis, né, que diferentes entidades usam para arrecadar dinheiro. É como se fosse um papel, né? Um título seria um papel de uma dívida de uma determinada entidade. Eu acredito que eu poderia até dar exemplo de uma escola, de uma empresa. Então, esta entidade ela está querendo arrecadar um dinheiro, né? Então, ela vai emitir um título. Esse papel, esse título, é uma espécie de compromisso que essa empresa assume, esta entidade assume, em devolver o dinheiro investido, né, com juros. Então, é uma dívida da entidade emissora, que poderia ser a empresa, como eu falei para vocês, normalmente o governo faz isso, né? Que ele diz assim, olha, eu me comprometo a pagar com juros o dinheiro que você vai me emprestar. O governo fala isso. Então, o que, que ele faz? Ele emite um papel, né? Fulano de tal, ciclano, professor Clélio, por exemplo, ele tem direito a receber daqui com 6, 7, 8 meses, um ano, este valor e mais os juros de tanto por cento, entendeu? Então, em troca dessa promessa, eu vou dar um papel que seria um título, tá bom? Então, é muito usado por governos para arrecadar dinheiro. É emissão de títulos públicos, tá?
o que seria investimento? Investimento seria toda aplicação de recursos com o propósito de se obter lucros, tá bom? Então eu vou aplicar um recurso. Esse recurso normalmente é dinheiro, mas nós temos que ampliar esse conceito de recurso. O recurso poderia ser, de repente, uma energia, né, que você vai desempenhar, uma vontade, né? Então toda aplicação de recursos com o propósito de se obter lucro, a gente pode chamar de investimentos, tá bom? E o que seria o lucro do ponto de vista do mercado? É aquele valor financeiro que você vai acrescentar ao preço de custo, tá certo? Então você vai calcular tudo que eu gastei para poder fazer aquele produto, ou seja, isso é o investimento, tá? Tudo que eu gastei. E o que é que você faz? Você acrescenta o lucro, ou seja, eu tenho direito a um percentualzinho, um 10, 15, 20%, que vai ser acrescentado no preço de custo desse produto para eu poder sobreviver, né? Ou seja, o investimento, ele pressupõe que você vai ganhar algo em troca e o certo seria ganhar a partir do lucro, tá certo? Professor, o senhor poderia me dizer quais são os principais receptores do investimento no mundo? Os maiores receptores de investimentos estrangeiros seria ali os Estados Unidos em primeira posição, tá? Com 246 bilhões de dólares sendo recebido. Em segundo lugar, a China, com 141 bilhões de dólares. Terceiro lugar, Singapura, com 92 bilhões de dólares. Quarto lugar, os Países Baixos, leia-se Holanda, não esqueça disso, 84 bilhões de dólares de valor recebido de investimento estrangeiro, isso tomando como referência o ano de 2019. A Irlanda, é interessante a Irlanda aparecer aí, né? Isso por conta aí da União Europeia, quando fazia parte, né? E o Brasil é o sexto país que tem recebido muito dinheiro, lá esse é o ano de 2019, com 72 bilhões de dólares. Isso aí é um dado interessante, né? Quais seriam os principais investidores estrangeiros, professor? Já como grandes investidores estrangeiros, a gente vai colocar aqui, em primeiro lugar, com valor investido de 227 bilhões o Japão, depois os Estados Unidos, com 125 bilhões, depois a Holanda, com 125 bilhões, empatando ali com os Estados Unidos, né? E China, a Alemanha e Brasil. Sendo que o Brasil, pessoal, seria ali 16 bilhões de dólares investidos lá fora, né? Comparado ali, por exemplo, com a China, que é 117, com a Alemanha, que é 99, nós vamos perceber que o Brasil precisa realmente muito aumentar esse investimento, né? O senhor poderia me dizer o que são bolsas de valores? Bem, vamos à pergunta que envolve bolsa de valores. Então, bolsa de valores, a gente pode dizer que é um lugar, um espaço geográfico onde se comercializa ativos financeiros de renda variável, como ações, câmbio e ouro. Então, aqui vale destacar, pessoal, que seria ativos financeiros, né? Então, aqui seria um local onde se comercializa tudo que tem valor e pode ser negociado no mercado financeiro. Então, tudo que tem valor, né? Isso vai desde um feijão, arroz, o ouro, como já foi dito, o próprio dinheiro em si, terras, tudo que tem valor, ativos financeiros. E, de maneira sintética, então, é um local onde as pessoas vão comercializar, comprar e vender ações, moedas de troca, ouro ou tudo aquilo que tiver valor, tá bom?